Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou Carlos Luiz, Estamos aqui mais uma vez, felizmente, na Associação La Espírita Meimei, no Além. No outro programa, como vocês sabem, foi gravado lá em casa porque eu tive que viajar de última hora, mas vamos continuar às quartas-feiras aqui no Meimei. A boa notícia é que na próxima semana o nosso jornal já vai estar no blog à disposição para vocês imprimirem e a gente vai fazer aí um movimento de divulgação. Então já vou pedindo que vocês vão pensando no centro espírita que frequentam, nos lugares que frequentam, que vocês possam levar e nos ajudar na divulgação do nosso trabalho para todos e em particular para os jovens, para as mocidades, nas palestras públicas, quem tem interesse. E também vai estar lá no nosso informativo, quem estiver em Fortaleza ou estiver passando por aqui às quartas-feiras, pode vir aqui para a gravação, conversar conosco, nos auxiliar no programa. O tema hoje vai ser regressão de memória. Lindo, olha, que lindo, e eu pensando aqui, pense na confusão, um espírito bom e um espírito mau se comunicando aqui. Não, para você não eu digo, mas é assim, a regressão, viu, Cid, é um dos temas que eu mais gosto no espiritismo, essa é a verdade, é um dos temas que eu sou, desde que eu estou fazendo um curso, uma formação na área da psicologia, para justamente fazer a regressão de memória terapêutica, como um processo terapêutico. Em outro programa eu vou falar um pouco mais dessa formação. O livro não pode fazer de amigo, Hã? O livro não faz de amigo. Pode fazer sim, faz sim. O psiquiatra não gosta. Nem é diferente, porque assim, esse curso que eu estou fazendo, ela é uma ferramenta que você pode usar no processo terapêutico, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta. Mas também você pode fazer regressão para casos pontuais. O problema do acompanhamento, de você fazer ser o terapeuta de alguém muito conhecido, é porque ao longo do tempo as coisas podem ir se misturando. No caso do tratamento da regressão, de um processo, normalmente são poucas sessões. Então não há esse problema de misturar. A mistura é quando o terapeuta é meu irmão, aí eu estou lá toda semana e eu estou trabalhando várias questões da minha família e estou encontrando ele lá no fim de semana, no almoço. Aí mistura demais. No caso da regressão específico, não há esse problema. É um tratamento mais curto, cara? Olha, eu posso lhe dizer que ele é muito mais intenso e muito mais profundo. Assim. E aí, assim, eu posso falar da minha experiência como espírita, mas lá no grupo de formação tem gente, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem empresário, etc. E a maioria não é espírita, e é sempre uma experiência muito profunda. Porque o que se vai buscar, na verdade, é um trabalho... Não, muitos não são espíritas, Não são espíritas, é um curso não espírita, É um curso, exatamente, de perfil acadêmico. E aí a gente vê, e aí é rico porque a gente vê o quanto um processo de regressão terapêutico toca profundamente. É muito interessante, assim. A gente depois eu vou trazer vários casos, Eu tive agora, semana passada, em mais um módulo, onde a gente vai trabalhar questões específicas, mas uma coisa que me surpreende profundamente é que realmente mexe com a sua emoção. Você não vê ninguém depois do processo sair, foi uma besteirinha, porque quando você vive, você sabe que não é sentimento, não é só a informação. É muito interessante, assim, e é legal porque justamente porque a gente está num grupo que tem pessoas de várias crenças, tem budistas, tem isso e aquilo, tem um amigo que é professor de yoga, tem vários caminhos, tem outro amigo que é empresário, tem uma amiga que é psiquiatra, tem uma amiga que é psicóloga. E aí é bom enquanto convive porque enriquece, Você diz, será que é só porque eu sou espírita? Você diz, não, esse aqui não é espírita e está sentindo do mesmo jeito. Então, é um processo muito rico. É um processo, eu diria, de uma maneira resumida, que toca profundamente no sentimento. Então, o que a gente vê na literatura, inclusive, de terapeutas que foram terapeutas 20, 30 anos sem usar a técnica da regressão e começaram a usar, o que eles dizem é que, às vezes, eles chegam numa determinada profundidade, com 3, 6 meses de trabalho, e que sem a técnica da regressão eles estavam demorando 10 anos para chegar. Então, realmente é uma técnica que aprofunda muito, vai no ponto, vai no sentimento.
né? Não é aquela, eu fui isso, eu fui aquilo, não. Você sente o processo. Então, vivencia, é algo vivencial, não é algo teórico, não é assim, eu fechei os olhos e vi que eu era o rei, não, isso aí... Não, exatamente, e muitas são reis. Nessa técnica, né, que tem muita afinidade com o espiritismo, mas nessa técnica não é assim, justamente, não é, porque justamente você começa já dizendo, não me interessa a informação histórica, porque me interessa a terapia. Então ninguém vai nem atrás se foi o fulano. Não, interessa o sentimento que o fulano teve, que o Beltrano teve. A grande maioria, assim, resumidamente, não é história bonita, entendeu? Ninguém sai orgulhoso das suas histórias. Isso é só com relação à reencarnação ou pode ser também uma regressão de memória da infância? Pois é, nesse módulo específico a gente trabalhou regressão de memória dessa encarnação, dessa vida. E a técnica é a mesma e funciona do mesmo jeito. Sim, não, você tem a regressão que vai a outras encarnações e você tem a regressão para essa vida. Porque muitas vezes você pode ter sofrido um trauma na infância que você nem lembra. Eu tenho medo porque... Pode ser de outra vida ou pode ser dessa. Muitas vezes é dessa. E normalmente está ligado, né? Essa vida, os traumas dessa vida estão ligados com os traumas. Então, nesse módulo específico que eu fiz agora, que acabou, né, acho que 10 dias, são 5 dias, né? Cada módulo são 5 dias, você vai para um local só para estudar e vivenciar isso. Então são 5. Você fica isolado, você vai para um lugar calmo, tranquilo, etc. E aí você fica 5 dias vivenciando esse processo. Ajuda, né? Porque você se desliga das coisas, você começa a ler, você começa a discutir, depois você começa a vivenciar. Então, tanto no caso dos participantes, no meu caso, tanto eu fui regredido, eu tive as minhas vivências, quanto eu conduzi a regressão de outros. Né? E aí os instrutores vão coordenando, orientando, você vai tirando dúvida. No meio da regressão você não sabe o que fazer, aí levanta a mão, vem alguém lhe socorrer e diz, olha, fulano tá assim, o que é que faz? Tem demonstrações de casos mais profundos. Então é realmente um treinamento, posso dizer que está entre as experiências mais profundas que eu tive na vida. Onde foi isso? Tá sendo, na verdade vai começar um novo curso, eu acho que no fim do ano, aqui em Fortaleza. Tem uma coordenadora daqui, que é a psiquiatra, né, que é a doutora Neuza, e tem o coordenador nacional, que é o Marco André, também terapeuta, que vem para cá. Então eu faço aqui em Fortaleza, né? A gente vai para um hotel em Aquiraz, que é esse ambiente só para esse tipo de curso. Não, são 4 módulos. Vou fazer o último módulo agora e vai começar um outro. Né? Eu vou até adiantar, mas eu tenho que falar de outra coisa, mas tudo bem. Depois eu vou falar desse método, chama DMP, que é um método criado por um acadêmico, né, um estudioso inglês, né, Roger Ugler, e aí ele foi pesquisar, ele tem pós-doutorado em Oxford, uma pessoa com uma qualificação excepcional, e aí ele teve uma regressão espontânea, foi investigar, e aí se adentrou o assunto, começou e criou um método específico. Né? Existem alguns métodos, ele criou um método específico, que chama DMP, né? Que é de inglês Deep Memory Process, né? Quer dizer, é um processo de memórias profundas. Então, existem vários métodos, né? Esse é um dos métodos específicos que aí ele vai juntar com outras teorias, né? E aí depois a gente vai poder fazer um programa falando especificamente, né, desse módulo. Quem quiser pesquisar na internet, bota DMP, né, Deep Memory Process, que aí tem o blog em português, pode conhecer. Só para ficar claro, é um método não espírita, né? Ele não era espírita, ele conheceu o espiritismo. No último livro dele, ele reconhece, né, que o espiritismo ajudou muitas pessoas a conhecerem melhor a reencarnação, mas ele não era espírita, e quando ele criou o método, possivelmente ele nem tinha ouvido falar de espiritismo. Porque a verdade é uma só, né? A verdade não é o espiritismo, a verdade é Deus.
O espiritismo ajuda a gente a entender, como o budismo ajuda a entender, como o hinduísmo ajuda a entender, como Deus não desampara ninguém. Seria muito pretensão nossa achar que só nós espíritos sabemos das coisas, e o resto é tudo ignorante. Então, eu não sei exatamente, vou até procurar saber quando ele conheceu o espiritismo, mas o fato é que esse método ele criou a partir dos estudos deles e de uma experiência que ele teve. Aí depois a gente vai poder trazer e falar melhor desse método. Antes de falar disso, nós vamos falar de uma coisa anterior, para que depois a gente possa falar desse método e as pessoas entenderem melhor. Qual a relação da doutrina espírita com a regressão de memória? E aí eu vou falar da minha experiência. Eu, quando me tornei espírita, um dos temas mais fascinantes para mim é a reencarnação. Porque explica, porque consola, porque ele ajuda a entender as coisas, porque mostra a justiça de Deus, porque é um tema de profunda esperança, No fundo, todo mundo tem jeito, então é um tema que sempre fui apaixonado. E, começando no movimento espírita, eu ouvi muitas pessoas dizerem: mas isso não pode. Mas isso é perigoso. Mas isso não se faz. E botaram a culpa no Emmanuel. Tá certo? Então hoje nós vamos, embora ele não precise da nossa defesa, hoje a gente vai fazer a defesa do Emmanuel, Porque... Isso, esclarecimento. Então a gente pegou a mensagem do Emmanuel, nós vamos ler e mostrar que o Emmanuel não é contra regressão de memória. Até porque, a gente tem que ser muito sincero, quando a gente trata de espírito superior, a gente tem que ter a lucidez que eles não são iguais a nós, espíritos ainda em evolução. Um espírito superior é um espírito coerente com a lei de Deus. Um espírito superior é um espírito que vive aquilo que fala. A gente não, a gente está aprendendo, Às vezes a gente é coerente, não é, às vezes a gente faz coisa que não gostaria e tal. Um espírito superior, ainda mais desencarnado, não vai estar falando incoerências. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco eu vou falar os processos de regressão de memória que o Emmanuel fazia no Chico. E eu posso falar porque tem um documento hoje na FEB que prova isso. Tá certo? Mas aí daqui a pouco eu chego lá. Precisava, inclusive, para psicografar. A Ivone Pereira também passou pelo mesmo processo. Vamos já chegar lá. Mas antes eu quero começar do começo. Para a gente ver como é injusto a gente atribuir a Emmanuel essa opinião de ser contra. Primeiro, quem descobriu a técnica de regressão de memória no mundo recente, antigamente outras civilizações devem ter feito, mas no mundo recente foi um espírita, o Albert de Rocha, francês, espírita militante, magnetizador, fazendo as experiências de magnetismo, aí aquela coisa, um acidente, entre aspas, de repente a pessoa vai regredindo para a infância, porque era o que ele estava trabalhando, de repente a pessoa começa a falar de outra coisa. Ora, ele era espírita. Então ele começou a suspeitar, Você não está falando de quê? Não é fulana que está aqui. E aí ele começa a investigar e aí ele vai elaborar a primeira técnica de regressão de memória. O Albert de Rocha é considerado um dos continuadores de Kardec. Ele era inclusive coronel, uma pessoa super séria, super qualificada, um grande estudioso espírita, um grande magnetizador espírita. Depois também a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais, um espírito realmente muito sério, absolutamente dedicado e sério. Então é ele que cria. Quem é que está dizendo isso? É o Carlos Luiz porque é espírita? Não. Todo mundo, inclusive esse autor desse método, reconhece no livro dele que quem criou esse método foi o coronel Albert de Rocha. Então, é algo que vem a partir do próprio movimento espírita por um dos seus mais ilustres trabalhadores. Então, a gente tem que começar a entender a história aí. E aí eu faço questão de dizer isso. Quando eu estou conversando com os meus amigos no espírita, eu digo, olha, quem inventou esse negócio fomos nós. Vocês não levem a mal, não, mas vocês estão aqui, não precisa ser espírita, mas pelo menos agradeça, pelo menos diga obrigado, espiritismo, foram vocês que criaram isso, porque é verdade, é um fato histórico. Você pegar livro francês, livro inglês, quem estuda o assunto se pergunta, mas quando é que isso começou? Qual o registro do primeiro estudioso que criou um método de regressão? Então foi o Albert de Rocha, depois a gente vai poder aprofundar. Leon Denis, o continuador de Kardec, Kardec teve vários continuadores, mas o espírito que veio em missão para realmente ser o novo líder do movimento espírita foi Leon Denis. Leon Denis tem regressão de memória,
E legal, ele tinha as regressões de memória dele. Infelizmente, no livro que ele fala isso, ele não conta a técnica, mas ele conheceu, era mais ou menos contemporâneo do Albert de Rocha, então não sei se partilharam a técnica, eu não sei, mas no livro ele fala claramente que ele tinha regressão de memória e ele confirmava a regressão de memória dele nas mediúnicas. Ele sabia, ia para uma reunião mediúnica onde os médios não sabiam e ele questionava os espíritos. Só olha, né? Você poderia confirmar se aquela minha lembrança, quem foi que eu fui mesmo, né? Sem falar o nome para ver. Então a gente está falando de um espírito. Espíritos evoluídos, exatamente. Né? Não estamos falando. Não é. Exatamente. Não é espírito evoluído. Por isso que eu digo. Então quando a gente fala desses espíritos, a gente tem que olhar com carinho, com respeito. A gente respeita todo mundo, mas é diferente. Né? Uma opinião minha, uma opinião nossa, uma opinião do Leon Denis. Né? A gente tem que ter um senso assim, de proporção, né? Não é a mesma coisa. Então por isso que eu digo, nunca um Emmanuel iria contra o próprio continuador de Kardec. Vamos para o Brasil. E aí eu só vou falar pouco e vou falar só assim, do que eu realmente sei, né? Porque aí o resto é hipótese. Por exemplo, Eurípides, no livro da Corina Novellino, né, O Homem e a Missão, né, que a Cida até comentou que estava relendo, tem uma nota de rodapé lá que diz que o Eurípides lembrava da encarnação, lembrava das encarnações dele, diz que ele lembrava da encarnação dele na Alemanha, ele sabia até o nome da rua e o número da casa que ele morava. O Eurípides. Então não pode ser uma coisa contra a lei de Deus, né, que está Leon Denis, Eurípides, cada gente boa dessa. Então vamos agora para o Chico. Eu vou falar, deve ter outras histórias, mas vou falar daquelas que eu tenho convicção. O livro Ave Cristo. Como é que o Chico recebeu o livro Ave Cristo? Primeiro, ele começou a lembrar da encarnação que ele teve na época. Depois, eu vou dizer isso porque esse rascunho está na FEB, porque a pessoa que levou assistiu uma palestra dela e essa palestra lá em Minas, né? Ele começou a notar a encarnação dele, depois começou a notar as encarnações das pessoas que estavam com ele naquela época e que estavam com ele em Uberaba também, ali em Minas, né? Eu fui fulano foi Beltrano foi não sei o quê. Fez todo esse rascunho está na FEB, né? Depois que ele lembrou tudo isso, ele começou a psicografar o livro, com Ave Cristo. Quer dizer, o que é que houve aí? Uma junção da lembrança dele, que também é real, porque ele esteve lá, com a psicografia. É Chico, quem é o autor? É o Emmanuel, é o Ave Cristo. É um dos grandes romances do Chico da época. É um dos grandes romances do Chico, né? Tá entre os... É um dos mais, né? E é aquela série que o Emmanuel chama de História do Cristianismo, né? Que é o Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, e o Paulo Estevam. Então, a Ivone Pereira, do mesmo jeito, se a gente ler, eu não vou ler, que eu já li em outros programas, a introdução do Memórias de um Suicida, ela diz que, de fato, não sabe se aquela obra pode ser classificada apenas como psicografia. Por quê? Porque tem ali, ela tinha lembranças do Vale do Suicida desde 7 anos de idade. Ela criança. Depois ela foi crescendo e disse que confundia, né? Deu um trabalhinho para os pais, porque ela lembrava dos pais da encarnação passada, que ela tinha mais afinidade. Via os pais dessa encarnação que ela não tinha afinidade. Teve uma amiga dela que me disse isso, a gente gravou um programa, e ela dizia: você não é meu pai é o fulano. Você, cadê minha carruagem? Hora do passeio. Pobre de Jó, esperando a carruagem, chorando porque o pai ia aparecer com a carruagem na hora do passeio. Então, cadê minha carruagem? Mas assim, minha filha, se você quiser uma carroça, eu me dou. Então, assim, e a Ivone tem várias, eu não vou entrar no detalhe porque a gente é outra pesquisa, mas vários dos romances da Ivone Pereira, ela é uma das personagens. Claro, é óbvio, fica mais fácil eu psicografar uma história que eu vivi, né? Lembrança dela. Juntava a lembrança dela com a psicografia de fato.
Então, assim, não dá pra gente, depois disso tudo, achar que o movimento espírita ou que um espírito do nível do Emmanuel seria contra, né? E aí a gente vai para o seguinte assunto. O Emmanuel é contra a regressão de memória? É do mesmo jeito que o Emmanuel é contra a mediunidade. Como? Com objetivos levianos. E aí é que a gente tem que entender. Quando a gente fala o espiritismo é contra determinados exercícios da mediunidade, não quer dizer que o espiritismo é contra tudo. E o contra quer dizer não concorda. Só isso. Não é que vai, né, invadir, brigar, não concorda. O espiritismo não concorda que o médium receba dinheiro. Ponto final. Se você quer viver a mediunidade dentro do espiritismo, vai ter que ganhar dinheiro de outro jeito. Não vai ser com isso, né? E Kardec é radical. Ah, mas eu não posso porque a mediunidade exige tempo. Pois faça o seguinte: doe menos tempo à mediunidade, mas doe sem cobrar. Faça o que você puder. É uma vez por mês, é uma vez por mês. É muito melhor do que você se dedicar todos os dias cobrando, porque o final vai ser trágico. Então, nesse sentido, o Emmanuel também é em relação à regressão de memória. E tem uma mensagem, né, que a gente vai ler aqui, do Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em Uberaba, 30 de julho de 1991. Certo? É recente. Está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Quem quiser consultar, página 188. Eu vou ler um pouquinho, depois o Rui me ajuda. Deixa eu ler o primeiro parágrafo, só para. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar regressão de memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia? Ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? É a mesma coisa. Se eu trocar aqui, em vez de regressão mediunidade, cabe do mesmo jeito. Vamos exercer a mediunidade simplesmente por curiosidade vazia? Não, né? Vamos exercer a mediunidade para encontrar os nossos obsessores e ir para a farra com eles? Não. Então, nesse sentido, é importante entender a mensagem. Regressão ou mediunidade por curiosidade vazia, ou para reencontrar pessoas que cometeram os mesmos erros para cometer de novo, obviamente não justifica nem a reunião mediúnica, nem a regressão. Quer continuar? Continua aí, Rui. A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si são recapitulação do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente de nossa passagem última na Terra, fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. Emmanuel, mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em sua casa em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de julho de 1991. Pronto. E aí a gente vê no último parágrafo a mesma coisa. Por que relembrar unicamente para chorar a lembrança dos episódios infelizes ou para exibir, que é o mais comum, né? Exibir a grandeza ilusória. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Em nenhum momento ele diz a regressão é errada em todos os casos, a regressão não pode ser feita. Ele está falando usos equivocados da regressão de memória. Que existe, né? E aí as próprias pessoas ligadas ao processo de terapia também são muito, as pessoas sérias são muito rigorosas nisso. Um psicólogo, um terapeuta sério não vai fazer uma regressão porque você quer saber quem você é. Né? Tem gente que faz. Quando eu ouvia falar em expressão, eu pensava assim: Deus
Eu achava Mas- que eu dizia, se fosse pra gente lembrar, Iria esquecido. Pronto, sim. Em caso em caso. É uma questão Em importantíssima. caso que não. Pronto, vamos refletir sobre isso. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Não, ajudou, porque é uma questão muito comum, porque as pessoas, mas para que lembrar? Né? Vamos tentar entender sobre vários aspectos. Eu estava até me questionando também por que essa técnica, a regressão de memória, começou no início do Espiritismo com os Isso. seguidores, os continuadores De ligados, Kardec. isso. E aí, depois de 50, 100 anos, Sim. os mesmos espíritas não toleram, não querem continuar, falam que é errado. Vamos chegar nesse ponto que é o mais difícil, mas vamos tentar primeiro entender de um ponto de vista mais geral. E aí Kardec vai colocar, à medida que o espírito começa a evoluir, ele começa... Se a gente imaginar os mundos mais evoluídos, todo mundo sabe de tudo, certo? Então, essas pequenas lembranças não seriam também exercícios da gente trabalhar isso? Aí a questão continua, mas por que a gente já não lembra então? Né? Vamos imaginar, pegar um caso da encarnação atual. Muitas vezes nós passamos por um trauma, por uma situação dolorosa na infância. O que é que a gente faz? A gente apaga. Muitas vezes a gente apaga da memória. Não lembra. A gente não lembra, mas o problema continua emocionalmente. Muitas vezes no processo de terapia, você vai, aí você se estrutura, você lembra aquele momento doloroso, você vai buscar na memória, entende e supera o trauma. Então, a rigor, se a gente fosse, só lembra o que tem que lembrar, então o processo de toda a terapia também não seria contra o espiritismo. Porque os nossos traumas principais, falando da tal existência, está na infância. E aí, na hora que você vai trabalhar isso, você começa a buscar essas lembranças. Até você conseguir entender o que aconteceu e a partir daí superar. Então, o esquecimento em si é uma proteção? Mas é uma proteção temporária. Muitas vezes a criança passou por uma violência muito grande, ela apaga. Porque naquele momento o espírito não tem como lidar com aquela violência. Mas quando ele chegar com 30, 40, 50, 60 anos, ele vai precisar, para ter paz, ir na terapia, relembrar. Ele apaga inconsciente, não é que diga, a partir de hoje eu não lembro. Não, ele apaga. Todos nós, se a gente buscar, tem lapsos. Ninguém tem memória perfeita da encarnação atual, ninguém. Porque todos nós sofremos de uma maneira ou de outra alguma violência. E quando a gente vai para o processo terapêutico, a maior parte das linhas terapêuticas vão justamente investigar isso. Como era a relação com o pai, com a mãe, onde você viveu, tinha irmão mais velho, tinha irmão mais novo, como essa era a relação, e aí vai buscar. Então a questão do esquecimento muitas vezes é um esquecimento temporário para que a gente consiga avançar emocionalmente e depois lidar. Allan Kardec na Revista Espírita vai colocar uma coisa muito interessante ligado já à regressão. Elas têm duas coisas bem interessantes. Uma pessoa que toda vez passava por uma ponte sentia um pavor terrível. Não era espírita, não era nada, mas toda vez aquela ponte sentia um pavor. Se tornou espírita, e aí ele não entra em detalhes, mas ele fala que a pessoa descobriu que tinha sido um soldado, que tinha morrido naquela ponte assim, 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 e depois que ela soube isso, passou o medo de andar na ponte. O que Kardec está tocando aí? Ainda não existe a psicologia como a gente tem de hoje. Ele está tocando numa coisa que vai ser o princípio central do processo terapêutico: tomar consciência do trauma. Eu tenho medo disso por causa disso. O medo já começa a desaparecer. Então tem uma lógica aí emocional de você conseguir olhar para o seu trauma. Enquanto a gente não consegue olhar, o trauma continua dentro da gente. A dor continua dentro da gente. Por isso que Jesus, que é muito mais sabido que nós tudinho juntos, de que todo mundo, dizia o quê? E aí depois a gente entendeu errado. Mas o que é que Jesus dizia?
que a gente tinha que dialogar, né? Paulo vai traduzir isso dizendo, é preciso se confessar uns aos outros. O que é isso? Não é ir para o confessionário, é abrir o coração e dizer, olha, fulano, aconteceu isso comigo, eu me senti tão humilhado, tão massacrado, tão... Isso aí já é terapia. Na verdade, isso é terapia. Toda a terapia é baseada nisso. não seja uma pessoa socializada. Mas toda a terapia, exatamente, mas é a terapia. Toda a terapia é baseada nisso. Quando a gente está com peso no coração, quando a gente todos nós passamos por isso, está com peso no coração. Tem uma pessoa que você confia e fala. Pois é. Pois é, olha aí. Já que você tocou no assunto. Então, o que acontece? É esse processo de você compartilhar a sua emoção, compartilhar a sua dor, é que vai ser a sua cura emocional. Porque quanto mais fechada é a pessoa, mais ela sofre. Não tem uma válvula. Todos nós já passamos por isso, eu digo sem medo. Você está com angústia, acha que é um problema enorme, o mundo vai acabar. Aí você chega, conversa, e você diz, vale como eu sou besta. Né? Agora eu estou leve. Mas não é assim, é todos nós. Então, a questão da lembrança, o espírito, ele tem, dentro de limites, ele tem liberdade de buscar a lembrança, pode buscar de uma maneira leviana, como o Emmanuel condena e o espiritismo com certeza condena, ou ele pode buscar de uma forma para que aquilo sirva de crescimento espiritual. Né? Supere medo, supere receios. Depois eu vou... supere também esse trauma, esse medo. Entender por que é que eu falei, entender onde é que estão meus pontos fracos, entender o que é que eu tenho que ter mais atenção, né? E superar emocionalmente também, porque aí é como Kardec sempre valorizou a pesquisa. Hoje existem pesquisadores em todos os lugares do mundo que estão trabalhando com regressão, com milhares de casos já, e que todos apontam um enorme benefício, principalmente na área dos medos que você não sabe, né? Medo de atravessar uma ponte, medo do mar, medo de barata, que de uma forma que atrapalha a sua vida, né? Você que tem medo de barata? Medo de... Eu não posso ver, você tá aqui, faz isso aqui. Pulou, tá longe, né? Pronto. Aí a gente começa a suspeitar. Pode ser dessa vida e pode ser de outras vidas, com certeza. Então, essa questão da lembrança, nós não lembramos de tudo e não vamos lembrar porque a gente não suportaria, certo? Mas o fato de a gente não nascer lembrando não quer dizer que Deus proíba, porque também ninguém nasce sabendo ler. Ninguém nasce sabendo escrever. Exige educação, exige uma seriedade, exige um compromisso em querer crescer, para você querer realmente tocar em lembranças, né? Como a mediunidade. Você tem que ir ali com o coração disposto a servir, a se melhorar. E é interessante agora, então a gente vai ver que não é ser contra ou a favor de regressão. Estamos falando com que propósito, né? Com que objetivo? De entender melhor a vida? Porque se a gente busca a regressão para se entender melhor, para superar os medos, para ser uma pessoa melhor, para estar mais atento nos pontos fracos, para crescer moralmente, como é que, né, os espíritos superiores vão ser contra isso? Se é algo que nos torna melhor. Você quer crescer. Exatamente, a mesma coisa a mediunidade, quer dizer, e a gente vê como prova final pessoas sérias em todos os cantos, em toda a história do espiritismo que fazem isso, né? Como no caso, que eu também nem sabia do seu caso, que a dona Maria Augusta não ia fazer um negócio desse se fosse contrário, diga assim, se fosse contrário à lei de Deus. Exatamente, não faria. O Emmanuel não ia fazer regressão no Chico Xavier se ele fosse contrário. Né? Não é, eu sou contra a regressão. E o próprio Emmanuel conta, na época ele era senador, está no livro há 2000 anos, que ele tem um sonho que tem uma regressão de memória, que ele, no sonho, como senador, ele lembra que ele tinha sido o avô dele. Senador romano, não tinha nada a ver com o espiritismo nem com o cristianismo na época. O processo da regressão, como o da mediunidade, feito de maneira séria, com objetivos sérios, está totalmente dentro do espiritismo, dos objetivos espíritas. Tanto a regressão quanto a mediunidade, feito de uma maneira leviana, está totalmente fora, né? Não condiz com os objetivos espíritas, né? O esquecimento é dado, porque mesmo quando a gente lembra, a gente vai lembrar uma fração. A gente vai lembrar 1% da história, vai lembrar de todas as histórias. Por mais regressão que a gente faça, a gente vai ter
uma fração mínima. Então, o esquecimento geral acaba continuando. À medida em que a gente vai evoluindo, essas lembranças vão sendo melhores. Por quê? Porque o problema de lembrar não é o problema de lembrar, é o problema da gente se perdoar. A grande questão é essa, se perdoar, dizer, poxa, eu fiz aquela besteira e eu já tenho maturidade para me perdoar. Infelizmente eu matei naquela encarnação. Já matei, não tem mais jeito. Resta-me me perdoar. E eu vou lhe dizer uma coisa que é bonito que a gente... E pedir perdão, né? E uma coisa bonita, né? Que é isso, porque quando a gente consegue ir acessando as nossas vidas passadas, e não é uma teoria, é sentimento, a gente se torna menos preconceituoso, a gente se torna menos julgador. E na hora que você vê, você diz, eu já fiz também. Mas não é eu dizer, é você sentir. Você dizer, eu também já fiz isso. É errado, continua sendo errado. Mas eu não posso me colocar num patamar de ilusão. E aí, né, vamos agora à questão do Rui que ele colocou. Por que é que hoje parte das pessoas espíritas pensam que o espiritismo é contra isso? Aí a gente tem várias coisas. A primeira explicação que me parece é essa. Porque se a gente quer olhar para a gente de qualquer jeito, ou avaliando as nossas emoções, ou avaliando o nosso passado espiritual de uma maneira séria, a gente vai descobrir algo que a gente muitas vezes não quer. Que é o quê? Nós não somos espíritos superiores. E muitos espíritas, e não espíritas, mas vou falar dos espíritas, da boca para fora diz que sabe isso, mas emocionalmente se acham o rei da cocada preta, a luz do mundo, né? Aí você pega um sujeito desse que se acha a luz do mundo, vê ele matando criancinha na Idade Média. Aí não pode. Aí, resultado, em vez de chegar assim, eu não quero ver, é proibido. É mais bonito. Não, eu até gostaria, mas os espíritos proíbem essas coisas. Então, tem um aspecto emocional. Eu posso lhe dizer que tenho encontrado várias pessoas que é justamente isso. Porque até o fato da pessoa ter coragem de admitir, olha, eu não estou preparado, eu não quero, já exige uma certa humildade. Agora, é muito fácil a pessoa dizer, não, isso é proibido, o espiritismo é contra. Aí ela fica na ilusão de eu sou a toda poderosa. Fica na janelinha. Pessoas que podem ver, não é muito delicado, porque tem que estar preparado, né? Porque, por exemplo, descobri na vida passada, eu descobri que meu melhor amigo era meu inimigo na vida passada. Aí você vai... Tem pessoas que não conseguem olhar para a pessoa da minha. Olha, assim, claro, depende de cada um, mas eu posso dizer que na prática isso não pesa. Pelo contrário, é bonito. É bonito porque você vai ver aquela... O mais difícil talvez seja você ver uma pessoa que você não gosta aqui e ver na vida passada. Mas quase sempre não se explora isso. Você não sai perguntando. Você não. Tem que ter um direcionamento. Então, o direcionamento é a sua questão emocional. Você não vai sair no passado, né, montando a árvorezinha, fulano, beltrano. O Chico fez porque tinha um propósito específico de psicografar uma obra. Então, aí o Emmanuel foi situando ele nos personagens. É o Ave Cristo, tá entendendo? Mas sim, exatamente. Mas aí tem que ter um direcionamento, a pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que saber o objetivo. Exatamente, é o objetivo daquilo, o que é que você vai trabalhar. Então, aí vai muito de quem está fazendo, como numa doutrinação, né? O jeito que está dialogando ali com o espírito tem que saber o que está fazendo. Ele não pode falar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, é parecido, né? Estou dando só um parecido. Então, você tem que ter uma pessoa que conheça o assunto, que vai conduzir o processo de regressão. Então, também, vou fazer aqui de brincadeira. Não faz. Vou chamar o espírito para brincar. Até piora. Tanto relação mediúnica quanto regressão tem que ter objetivo sério e pelo menos uma pessoa preparada. Senão a coisa não vai dar certo, né? Então tem esse detalhe, tem isso. E normalmente você não vai mexer nisso, até porque a nossa mente é muito sábia. Ela só mostra aquilo que a gente consegue lidar. Aí a gente vê a beleza de Deus. Na psicologia isso é provado sem dúvida. Você só lembra aquilo que você tem condição. Automaticamente. Exatamente, automaticamente. Por que a gente apaga trauma da infância? Porque a gente ainda não tem condição de lidar.
Na hora que a gente tem um sonho, começa a vir aquela lembrançazinha, a gente encontra com alguém que conta uma história parecida, você vivia algo parecido. Então a gente tem que entender que por trás de tudo isso tem a sabedoria divina. Nós não estamos aqui a descer. Exatamente, não é? Tem a sabedoria divina. Então, essa questão da regressão, sendo bem conduzida, é absolutamente tranquilo, porque justamente você vai direcionar, você não vai ter que ver a hora toda. Algumas regressões vão trabalhar um trauma específico, outras vão trabalhar, enfim, tem várias técnicas, eu não vou poder entrar aqui, mas tem uma técnica e tem uma finalidade, né? Não é assim, né, pegando, vou abrir o corpo do sujeito para ficar olhando tudo que é órgão para ver o que eu faço, não, eu vou operar o fígado, então o resto fica lá, eu vou cuidar disso. Então tem objetivos, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma regressão, você conversa com a pessoa antes, você pergunta o que é que a pessoa se propõe, qual é o objetivo dela, você orienta até chegar de fato na vivência. No movimento espírita, e aí é um outro trabalho de um dos maiores estudiosos do assunto espírita, o Hermínio C. Miranda. Ele fazia regressão de memória, ele tem um livro que é uma regressão específica que ele fez, porque também você pode fazer regressões investigativas, são mais delicadas, tem que ter propósito certo, aí é bem mais delicado, mas é possível, ele fez isso. E o personagem que ele regrediu era um amigo dele, né, espírita também, que foi um repórter famoso na época da Revolução Francesa, um jornalista famoso. E aí ele vai reconstituir os fatos, né? É um livro publicado pelo Hermínio Miranda. Agora, o curioso do movimento espírita é assim, né? Regressão de memória nos desencarnados pode, né? Ninguém achava na hora da reunião mediúnica. Os mortos pode, né? Aí faz à vontade, né? Então, morto, mediúnica pode, né? Então, morto não, inclusive desencarnado, né? Quer dizer, o próprio desencarnado pode regredir, a gente não pode, né? Então tem isso. Agora ainda tem uma outra coisa que eu acho que talvez seja o mais, sei lá, o mais difícil, o ponto central, né? E aí a gente só vai entender isso entendendo a própria reencarnação. Alguns amigos espirituais, o Caibá já falou disso aqui, o Caibá já psicografou uma mensagem por outro médium também falando disso, e me parece uma explicação muito lúcida. Ele comenta que depois que ele antes de desencarnar, mas já perto do desencarne, ele começou a se preocupar muito com os espíritas. Ele começou a não entender a conduta dos espíritas. E já está com várias décadas. E quando ele desencarna, ele vai estudar sobre isso, entender por que é que os espíritas estão agindo desse jeito. E aí ele fala que estudou muita coisa de antropologia, de migração espiritual e explica de uma maneira muito direta. Muitos do atual movimento espírita foram os padres da Idade Média e da Inquisição. Aí você começa a entender o pavor desse povo de mediunidade e de regressão. Porque é um pavor emocional. A pessoa entra em pânico. O que é que ele comenta? Que esses espíritos, muitos, né? Sabe-se lá de nós, se nós ou não, mas assim, esse grupo estava numa situação espiritual terrível. E aí, por misericórdia do Cristo, eles foram convocados a reencarnar e conhecer o Espiritismo para se redimir. Claro, dentro disso, muitos conseguem, muitos não conseguem. Então, aí a gente começa a entender por que esse medo. Ora, o sujeito ficou séculos e séculos condenando mediunidade, chamando o médium de bruxo, falando que reencarnação é obra do demônio que não existe, que a Bíblia não fala disso, e etc, etc. Não é porque ele reencarnou no Espiritismo que necessariamente ele vai entender isso. Então, emocionalmente, ele é contra. E eu conheço várias pessoas assim, porque eu falo tudo que eu falei aqui, falo mais coisas, a pessoa escuta, como não pode contestar, porque eu estou falando de Kardec, de Leon Denis, de todo mundo que é referência, exatamente, as referências reais, aí a pessoa simplesmente diz, mas não concordo. Eu digo, não. Você pode não concordar, só não diga que o espiritismo é assim. Uma coisa é você, né? Exatamente, é pessoal. Pode dizer porque não concorda. Então assim, tem, e normalmente não tem o mínimo de humildade. Sabe, né? Às vezes nem sabe. Não, mas quando eu falo, e aí, qual é a contestação? Não, eu digo assim, não concorda porque não sabe por que Pois é, precisaria de uma regressão, né? Eu faço. Deixa eu te regredir que você vai entender por que você tem medo de regressão. Então, assim, agora, para concluir,
No livro Memória do Suicida, que foi escrito pelo um famoso escritor português, mas que foi revisado pelo Leon Denis, né? Porque ele escreveu, mas ele não conhecia espiritismo. Então muita coisa ainda era preconceito da terra que ele tinha, não sabia interpretar. Né? Porque às vezes você vive, mas não interpreta. Não é porque você tomou um banho de chuva que você sabe como é que funciona, né, a condensação da chuva. Então, ele tomou o banho de chuva. Aliás, que chuva ruim, né? Foi pro Vale dos Suicidas e depois foi resgatado. Ele conta a história dele, depois vem o Leon Denis e revisa, explicando muitas coisas. É um livro que o Chico Xavier disse que é o livro mais completo que existe sobre o mundo espiritual. A palavra Chico Xavier, quem estiver ouvindo, quiser pesquisar, pode ir na internet que está fácil. Então, mas o que é que esse livro mostra? O que é que esse livro mostra? Espíritos fazendo espíritos de suicidas em tratamento na colônia Maria de Nazaré, fazendo regressão de memória para quando eles reencarnarem terem mais chance de não se matarem, para entender melhor os próprios conflitos. Olha aí o plano espírita. Agora isso, tá com décadas que tá. E o movimento espírita dizendo, regressão não pode, resultado. Nós espíritas estamos atrás. Estamos atrás, gente. A gente tem que reconhecer. Em termos de regressão de memória, nós espíritas, nós paramos com Alberto de Rocha 100 anos atrás. Praticamente não tem pesquisa. Você tem um pouquinho do Hermínio Miranda, que são ótimos, mas em termos de volume não tem tanta coisa. E você tem pesquisadores do mundo todo tomando adiante, fazendo trabalhos diários, atendendo milhares de pessoas, auxiliando, curando, desenvolvendo técnicas e pesquisando. E os espíritas ainda, e nós espíritas ainda estamos perguntando, mas pode, mas não pode. O Emmanuel disse que não podia, nem leu a mensagem, né? Ouviu alguém dizer que o Emmanuel disse que não podia. Então, é importante a gente pensar nisso, porque o fato é que nós temos um instrumento excepcional em nossas mãos, validado por realmente quem é referência no movimento espírita, mostrado detalhadamente como é que se faz regressão de memória no plano espiritual por uma das obras mais sérias que nós temos, Memórias do Suicida. No 3º capítulo, eles tinham aula semanal com um espírito chamado Epaminondas de Vigo, que até ele fala que é um dos mais evoluídos lá da colônia Maria de Nazaré, que fazia a regressão de memória com tudinho. E não era a regressão de memória com a moleza aqui da Terra, porque lá era o seguinte, tinha um detalhe. Era colocado uma fita na sua cabeça e a sua memória era projetada como no cinema e todo mundo via. Nu e cru, via. E o pobre dos espíritos que iam se tremendo para lá e às vezes e ele chamava na hora e não tinha negócio de fugir não. Estamos falando de espíritos que cometeram suicídio. Não estou falando de espírito, não estou falando do Emmanuel, estou falando de espírito superior. Eu estou falando de suicidas em tratamento. Então não é suicida redimido ainda. E os espíritos fazem isso na colônia Maria de Nazaré. Então, quer dizer, precisa dizer mais alguma coisa, né? Mas, então assim, a reencarnação explica essas dificuldades que nós temos. Hoje a gente vai ter uma mensagem mais breve, nos estendemos muito, né? Vamos só. Então, foi? Depois você fala. Então, vamos só, né? Hoje a gente vai ter hoje a gente falou demais, vamos ter uma mensagem final. Euridia faz a nossa prece. E aí a gente em seguida tem a mensagem e encerra. Mais uma vez aqui, reunidos em teu santo nome, agradecemos por mais essa noite, em que aprendemos, ou tentamos aprender um pouco mais, para melhor vivenciarmos o Espiritismo, as nossas melhores espirituais. Abençoa-nos e ficou conosco. Paz e alegria aos vossos corações, amigos e amigas do Ideal Espírita, amigos e trabalhadores do Grupo Marcos que nos ouvem. É necessário libertar a doutrina do Cristo, presa das amarras do medo, da hipocrisia e do interesse mesquinho.
chega a hora em que os verdadeiros cristãos devem dar-se as mãos, estudar. Acima de tudo, estudar para melhor servir. E acima disso, doar os próprios corações. Devemos amar aos sofredores. Devemos saber que cada sofrimento que cruza nosso caminho é um convite da maior estrela desse planeta, Jesus de Nazaré, à nossa própria cura. Auxiliando seremos auxiliados, amando seremos amados, servindo. Atrairemos para nós as bênçãos do amor expressas pela lei do Pai. Irmãos espíritas, coragem, abre-se um novo horizonte. Indagai a vós mesmos, que estáis fazendo no mundo? Servindo ao sacerdócio disfarçado de espiritismo, ou servindo ao pobre carpinteiro da Galileia? É a vossa escolha que determinará o vosso futuro espiritual. Estais vos acomodando gostosamente nas mentiras sociais, ou estais agindo abnegadamente em prol de quem mais sofre? A reencarnação deverá ser a grande terapia do futuro, e os espíritas deverão estar entre os seus maiores representantes neste mundo infeliz. Para trás com os medrosos, carinho com os que não conseguem, mas energia para os que querem atrapalhar o progresso do verdadeiro cristianismo. O Mestre já nos ensinou: é necessário dar testemunho. Não temais, que o vosso testemunho seja o testemunho da verdade. Não recueis ante as calúnias infames, tantas vezes inspiradas pelas trevas. A reencarnação, como ensina Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra de ordem após o amor. A reencarnação vos mostrará que sois fortes. A reencarnação vos ensinará o valor do perdão. A reencarnação arrancará o orgulho de vossos corações iludidos. A reencarnação, como ensina Jesus a Nicodemos, vos guiará ao reino dos céus. É hora, espíritas, irmãos em Cristo, de instituir nos verdadeiros centros cristãos o trabalho do bem. Descortinai as dores do passado, não por descortiná-las, mas apresentando ao lado de cada dor a figura meiga e poderosa de nosso Mestre amado. Mostrai o coração que sangra e instruí objetivamente. Entregai-o ao Cristo e ele te curará, meu irmão. Façais como Paulo, que foi no deserto em busca de si mesmo e, encontrando-se fraco e assassino, rogou a ajuda de Jesus e tornou-se o forte e nobre trabalhador do cristianismo primitivo. Façais como Estevão, que, vendo o assassino, pediu ao Cristo para ampará-lo. Façais como todos aqueles que já caíram, mas que desejam a luz. Erguei-vos e entendei. Estais no mundo para viver o cristianismo em vossos corações, e apenas sentindo e vivendo os princípios espíritas, e em particular entendendo que sois espíritos imortal, reencarnado, sabereis aproveitar verdadeiramente o vosso tempo tão sofrido e tão curto na terra que se regenera. Irmãos, aceitai as doces e poderosas palavras de Jesus. É necessário nascer de novo. E se aceitais a reencarnação, segui os conselhos de Kardec.
investigai-a, como ele fez e registrou na Revista Espírita, porque somente entendendo com o coração vos tornareis verdadeiros espíritas e verdadeiramente cristãos. Somente entendendo que muito errastes e és credor da misericórdia de Deus, os vossos corações se tornaram capazes de agir com misericórdia sincera e espontânea em relação ao que erra e que vos causa dor. Meus irmãos, entendei. A reencarnação vos aponta o caminho da evolução. Defendei-a ante os inquisidores malévolos. Estudai-a, compreendei-a e aprendereis verdadeiramente o que significa a misericórdia do Mestre por cada um de nós. Muita paz do vosso irmão e amigo de sempre, Caibar de Souza Schutel.